Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. Deus tem uma palavra hoje poderosa para os nossos corações. O tema da mensagem de hoje é: onde está a sua lepra? Ou, se você quiser, você pode dizer qual é a sua impossibilidade. Eu vou fazer a leitura na Bíblia, a mensagem. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo parado aqui, aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos arriscar, entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com um barulho de cavalos e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Em pânico, fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo o que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram numa tenda e comeram e beberam à vontade. Depois apanharam prata, ouro e roupas e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda. Carregaram o que puderam e levaram para seu esconderijo, até que dissesse uns aos outros: isto não está certo. Hoje é dia de vitória e estamos desfrutando isso sozinho. Se aguardarmos até amanhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Amém? Coloca a mão assim sobre o seu coração e feche os seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa tirar agora toda a distração, toda a preocupação e todo o pensamento contrário à tua palavra neste momento, e que possamos ser conectados tão somente com o teu Espírito para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Não viemos ouvir aqui o que queremos, mas queremos ouvir a tua voz. Queremos descobrir tudo o que o Senhor tem para nós esta noite e receber a tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Para cada tempo existem estratégias inteligentes. Estratégias para proteção, segurança e capacitação. Nesse tempo, as cidades eram cercadas de muro para a proteção de todo o povo da cidade. Cada povo tinha os seus muros de acordo com a proporção e visão do seu líder. No caso que acabamos de ler, que era Samaria, era uma cidade constituída pelo antigo rei de Israel. Era rodeada, cercada por um excelente muro. Nós estamos compreendendo a história, tá? Samaria, por sua vez, já tinha sido sitiada pelo rei da Síria, Ben-Hadad. No capítulo 20, os capítulos anteriores, que é o capítulo 20 de 1 Reis, nós vemos uma tentativa frustrada de Ben-Hadad contra Samaria. Só que desta vez, o rei da Síria vinha com mais força e estratégias. E ao invés de atacá-los e invadir a cidade, Ben-Hadad decidiu cercar a cidade. Então trouxe um exército maior e mais numeroso, mais fortes, mais capacitados, e cercou toda a Samaria. Assim, ninguém estava livre do cerco do rei. Assim, ninguém entrava e nem saía. Quem tentasse sair era capturado, e quem tentasse entrar era impedido. Automaticamente, o plano deste rei era infalível, porque não poderiam sair para comercializar
comercialização e nem entrar para a compra de suprimento. Então tudo ia acabar, ia ter a necessidade de sair, tanto para comercializar como para se alimentarem, para comprar mais mantimento. Então se não saía e se não entrava, como ia ter? Como eles iam receber o que era o básico, o necessário? Uma hora tudo que tinha ali ia acabar. Tudo começou a subir exorbitantemente naquela cidade e a fome automaticamente aconteceu e era muito grande, que consumiram por muito dinheiro esterco de pombo. Eles compravam esterco de pombo por muito dinheiro, viu? E cabeça de jumentos para alimentação. As cabeças de jumento, elas eram leiloadas. Por aí você tira como a fome era grande naquele lugar. Nesse interim, entre uma coisa e outra, o rei de Israel estava percorrendo o muro da cidade e foi surpreendido por uma mulher pedindo socorro. Essa história é antes de começar o cerco, para você entender por que está acontecendo o cerco, qual a real situação, e para você entender o que esses leprosos fizeram, que fez tanta diferença. O rei foi surpreendido por uma mulher pedindo socorro, pois tinha feito um acordo com outra mulher. Duas mulheres tinham combinado que um dia elas comeriam um filho e no outro elas comeriam outro filho. Elas cozeriam o filho para comer. Então elas combinaram entre si, elas duas. Hoje nós vamos comer o teu. Aí ela foi, matou o filho, comeram o filho e no outro dia era o dia dela pagar a dívida dela. Ela tinha que matar o filho para comer. Por quê? Porque eles tinham muita fome. Eles não tinham o que comer. E aquela mulher, ela para o rei exatamente reivindicando o direito dela, porque a outra não queria matar o seu filho para cozerem. E o rei, por sua vez, rasga as suas vestes, indignado, aperreado, nervoso, porque viu o estado realmente que se encontrava a cidade. O rei ficou aterrorizado, pois a reivindicação dela era para que ele concordasse com o canibalismo. Porque se ele fosse buscar o direito da mulher, ele ia estar concordando com o canibalismo, que ele sabia que era pecado. O rei rasgou suas vestes e clamou a Deus, dizendo que a culpa era do profeta Eliseu, e vai até ele. E ao chegar, Deus usa o profeta para liberar a palavra de vitória mediante aquela situação onde encontrava a fome e a perseguição de Ben-Hadad. Ele sai da onde ele estava indignado para ir até o profeta Eliseu, para reclamar, para reivindicar. Ele queria a cabeça de Eliseu, é o que ele disse. Se você ler o texto, os versículos anteriores, você vai ver que ele sai. E quando ele chega lá, o profeta é usado para ele, dizendo que cessou, que a fome acabou, que no dia seguinte vai acontecer um grande milagre, mas eles não acreditam. O capítulo 6 fala bem direitinho sobre isso. É exatamente aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eles não creem. É muito importante que você entenda de uma vez por todas. Eu quero chamar a atenção de vocês de uma vez por todas. Primeiro, quando Deus fala, ele fala baseado nele. Quando Deus fala, ele fala baseado nele. Não importa o que você está ouvindo, mas Deus falou, ele não está falando olhando para você, ele está falando baseado nele, que é o Senhor de todas as coisas. Segundo, ele não fala olhando para o que pode dar ou não dar certo, porque para ele tudo é possível. Mateus 19, 26. Terceira coisa, ele não está preocupado com quem acredita ou não se vai acontecer. Primeiro que Deus não precisa se preocupar com nada, que ele não se preocupa com nada. Mas ele não está nem aí se você acredita ou se você não acredita. Ele liberou a palavra. Quarta, ele é fiel e justo para cumprir no tempo dele aquilo que ele diz. Guarde essas palavras no seu coração, viu? Ele é fiel e justo para cumprir no tempo dele aquilo que ele diz. E quinto, ele já sabe quem ele vai usar para cumprir o que ele diz. Foi o que ele disse para você? Você está com medo? Pois não tenha medo. Se ele disse, ele faz. Você só precisa se colocar na posição que Deus quer que você esteja e perseverar na fé. Precisamos entender que o Senhor sabe o que faz, em quem faz e como faz. Deus não age na vida um dos outros como ele age na nossa. Ele é pessoal,
ele é particular, ele é íntimo. Então ele vai tratar com você de uma forma e comigo de outra. Não adianta nós querermos que ele venha tratar com quem nós estamos clamando ou por quem nós estamos clamando do jeito que ele nos trata. Porque talvez aquele não vai entender como nós entendemos. Porque ele sabe exatamente como fazer e como falar. Suas estratégias podem falir, mas a de Deus, elas são infalíveis. A estratégia do rei era cercar, era infalível aquela estratégia, não era? Ele cercou toda a cidade e sabia que por causa do cerco, como ninguém entrava, ninguém saía, como é que eles iam se alimentar? Iam ter que se render ao outro rei para poder comer e sobreviver. Mas existe um Deus soberano e fiel que usa coisas loucas nesse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Vocês estão compreendendo, amém? Ele usou uma jumenta para exortar o homem. Quem lembra desse texto? É Números 22, do 21 ao 30. Deus usou os corvos para alimentar Elias. 1 Reis 17, 1 a 6. Deus usou o cajado para subjugar reis e a natureza. Êxodo 4:17. E agora ele vai usar 4 leprosos para cumprir o seu propósito e salvar aquele povo que estava perecendo no cerco de Ben-Hadad. Ele usou os 4 leprosos. Por quê? Primeiro, porque eles tomaram uma decisão. Então, nosso primeiro ponto desta noite é decisão. Eles reconheceram suas condições. Eles eram leprosos. Eles estavam à margem da sociedade. Eles não tinham contato com as pessoas. Suas dificuldades, suas limitações, não tinham mais esperança. Sabiam que iriam morrer, mas eles se levantaram. Eles tomaram uma decisão. Tudo parte de uma decisão. Para Deus cumprir o que tem para você, você tem que se levantar. Deus hoje diz para você, levante-se. Como ele disse um dia para Jeremias, ponte em pé que falarei contigo. Segunda coisa que aconteceu com aqueles leprosos, eles tomaram uma atitude. Não basta levantar, tem que tomar uma atitude. Viver novas experiências. Antes dos leprosos chegarem ao arraial, Deus faz com que os passos dos 4 leprosos sejam amplificados. Nós supomos que são 8 pés, né? São 4 leprosos, 8 pés. Só que nós não sabemos se são 8 pés, porque a lepra, ela vai comendo o corpo, então poderia ter algum deles que fossem deficientes, não poderiam? Mas Deus faz, vamos continuar com os 8 pés, tá certo? Deus faz daqueles 8 pés, todo o exército que estavam ao redor daquela cidade, ouvir um exército se aproximando. Vamos ler aí o versículo 6 e 7. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com o barulho de cavalo e de um poderoso exército. Eles disseram uns para os outros: o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Em pânico, fugiram à noite. Mas o que aconteceu para eles ouvirem o exército? Uma ação sobrenatural de Deus, porque não tinha exército indo para lá, só eram 4 leprosos. O que aqueles leprosos poderiam contra aquele exército que estava lá já em formação, arrodeando aquela cidade? Nada. Eles sozinhos não podiam nada, até mesmo porque eram leprosos. Quando viam os leprosos, eles saíam gritando: lá vem um leproso, 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 e todo mundo saía de perto, porque ele não podia chegar perto de ninguém. Eles viviam distante de todos, mas Deus faz o sobrenatural quando nós tomamos uma decisão, nos levantamos e vamos de encontro à vontade dele. Isso é o que me ensina esse texto. E nós devemos seguir em frente, e o Senhor toma a frente de tudo, porque é tanto o querer como o realizar e o efetuar vem do Senhor. Filipenses 2:13. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Você precisa decidir e ter uma atitude e caminhar. Você decidiu? Então tenha uma atitude, porque só decidir não é o suficiente.
Nós precisamos nos levantar e ter uma atitude. Terceiro, eles tiveram uma ação. Que ação foi essa? Eles enfrentaram a lepra. Eles, antes de chegar naquele lugar, aonde eles estavam saindo para ir, aonde encontrou tudo já vazio, eles olharam para a condição e sabiam que eram leprosos. Eles estavam mediante a impossibilidade dos defeitos que ele tinha, dos problemas que estavam sobre eles, das fragilidades que eles tinham, mas eles caminharam, eles não pararam. E quando eles entram, pegam o ouro, a prata, o sustento e depois pega outra coisa. O versículo 8 diz que eles entram e pegam mais uma coisa. Quando falamos de ouro e prata, primeiro eles saciam a fome, depois eles pegam a riqueza, que é o ouro e a prata. Esta outra coisa, eu compreendo que é aquela coisa particular, que ele e Deus sabia muito bem. São coisas que muitas vezes nós conversamos no particular com o Senhor e está guardado para nós recebermos quando nós nos levantarmos e ir de encontro ao que o Senhor deseja que façamos. Essa outra coisa é pessoal. É tanto que o texto não diz qual é a coisa, só diz outra coisa. Então, aquele leproso sabia o que era essa outra coisa. Qual é a outra coisa que você está buscando do Senhor? Qual é a outra coisa que você quer encontrar na tenda? Se você só entrar na primeira, você não vai encontrar. Você só vai encontrar se você perseverar. Porque eles só encontraram na segunda tenda. Quando eles entraram na outra tenda, eles encontraram outra coisa. Tem coisas que só nós e Deus sabemos, mas para recebermos, não basta só tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão, ter uma atitude em direção a Deus e perseverar na fé. Porque às vezes nós tomamos a decisão, nós temos uma atitude, mas nós começamos a olhar para os obstáculos e para as coisas que se levantam contra o que estamos fazendo, e isso começa a minar a nossa fé. Começa a fazermos que desistamos daquilo que estamos determinados a fazer. Mas não desista, Deus ainda não entregou o que Ele tem para você. Qual a decisão que você ainda não tomou? Ou qual a atitude que você ainda não perseverou? O que tem lhe impedido para que você receba a totalidade de Deus na sua vida? A lepra estava sobre eles, mas não os impediu de serem agentes de milagre. A sua dificuldade está impedindo você de caminhar? Está impedindo você de ser bênção na vida de alguém? A justificativa sua não pode ser a sua lepra, porque eles eram leprosos, mas eles foram ousados e usados tremendamente para abençoar e salvar todo um povo. Levante-se. E a quarta coisa que eu encontro aqui é uma reação. Deus conhecia o coração daqueles leprosos. Deus conhecia o íntimo daqueles leprosos. Por isso que Deus escolheu eles para irem lá e exatamente encontrar todo aquele lugar, tudo pronto para tirar um povo de uma miséria e de uma seca onde se encontravam. Eles foram compartilhar o que receberam. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: dai de graça o que de graça recebeu. Vamos ler aí o versículo 9 do capítulo 7. Diz assim, ó: até que disseram uns aos outros: isto não está certo, hoje é dia de vitória e estamos desfrutando isso sozinhos. Se aguardarmos até amanhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar notícia ao palácio do rei. Eles não são egoístas. Eles nem imaginam o tamanho do propósito de Deus com essa atitude. Eles estão sendo guiados para o cumprimento de uma palavra dada por Deus para um povo que precisava de um milagre. Deus não já tinha liberado a palavra para aquele povo? Deus agora estava usando os leprosos para que essa palavra se cumprisse. Ele estava usando aqueles que foram excluídos por eles. Você está olhando demais para a sua condição e menos para aquele que te regimentou. Por isso que você não está conseguindo entender qual é o milagre que Deus quer. Nós queremos milagres na nossa vida, mas nós não queremos ser o milagre na vida de alguém. Porque para ser o milagre na vida de alguém, para ser o milagre na situação de alguma circunstância, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão, nos levantar, ter uma
atitude e uma ação de encontro à vontade dele. Não olhe para a sua condição. Não olhe para quem você é. Olhe para o Deus que você serve. Ele pode todas as coisas. Não basta só você se levantar. Você precisa andar, decidir e perseverar na caminhada. Os obstáculos logo te paralisam. Se isso está acontecendo com você, Jesus Cristo trouxe você aqui hoje para dizer que você tem que continuar caminhando. Continue caminhando. Senão esse ciclo da sua vida nunca acaba. Você vai ficar paralisado e vai ver o cumprimento da palavra que Deus lhe deu. Você vai ver a promessa se cumprindo em outras vidas, mas você não vai usufruir da promessa, porque foi isso que aconteceu. Eles não creram, os que não creram viram a promessa se cumprir, mas não receberam a promessa. Você quer ser um participante ou um coparticipante? Eu quero ser um participante. Co-participante é só aquele que está vendo pelas expectativas das pessoas. Deus quer lhe dar uma experiência nova. Deus quer lhe dar um tempo novo. Nós estamos saindo, eu creio, em nome de Jesus, que nós estamos saindo de uma pandemia. Eu creio que Deus ainda não deu a última palavra sobre isso. Mas nós precisamos ter estratégias melhores para regimentarmos pessoas para a obra de Deus, para o reino de Deus, para viver uma vida nova com Ele. E muitas das vezes nós agimos como esses leprosos. Nós estamos recebendo de Deus, mas não compartilhamos com aqueles que precisam ser compartilhados o que temos recebido de Deus. Nós guardamos para nós o que temos que dar de graça. Quantos Jesus te ama, você foi capaz de dizer para alguém essa semana? Eu não vou nem perguntar hoje, viu? Eu vou perguntar essa semana. Quantas pessoas passou por você e passou despercebido em simplesmente você olhar e dizer, Jesus te ama. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas está mais difícil para aqueles que não têm o Senhor como o Salvador e o dono das suas vidas. E nós podemos ser agente de milagres na vida dessas pessoas, levando a palavra de Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações. Muitas vezes nós falamos de Jesus e as nossas ações falam o contrário do que estamos falando de Jesus. E as nossas ações têm que condizer com o que estamos falando. Senão nós estamos levantando pessoas incrédulas e não cristãs. E Jesus hoje está chamando você para se levantar e receber o que Ele tem para a sua vida. Mas antes dele usar você como um agente de milagre na vida dos outros, Ele quer fazer o milagre na sua vida. Porque aqueles leprosos não imaginavam que eles estavam sendo um canal de Deus para todo aquele povo. Talvez para eles estavam só compartilhando o alimento que encontrou, as riquezas que achou, mas nós sabemos muito bem que existia uma perseguição contra um profeta de Deus, um homem que falava segundo o coração de Deus, segundo as ordens de Deus, e se cumpriu tudo o que ele disse. E o que você tem dito? Tem cumprido? Se não tem cumprido, por que não está cumprindo? Você está no prumo do Senhor? Você está fazendo realmente o que Deus quer que você faça? Nós somos craque em dar conselhos, mas nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós e ver se esses conselhos que estamos dando realmente estamos praticando e vivendo eles, porque senão não vai passar de falácia. Nós nunca seremos agente de milagres se não permitirmos Deus tratar a nossa alma, o nosso coração, as nossas frustrações e as nossas impossibilidades. Por isso que eu sempre digo, quando estivermos orando, nós temos que fazer aquela oração de Davi: Senhor, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau e me corrige e me conserta, porque todos nós temos áreas que precisamos de tratamento, precisamos de cura. A diferença é como nós levamos tudo isso diante de Deus. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos pessoas dependentes de Deus e precisamos ter essa compreensão. Conclusão: a Bíblia não relata o que acontece depois com esses leprosos, mas fica claro para nós esta noite que eles foram sensíveis à voz de Deus e tomaram uma atitude que libertou um povo a qual o Senhor decidiu que era hora de agir em direção a um grande milagre. Eles foram agentes de milagre, mesmo sendo leprosos.
Então não importa a sua condição, Deus quer usar você. Não importa como esteja o seu coração, Deus quer usar você. Não importa qual marcas tem a sua alma, Deus quer usar você. Não tente racionalizar o irracional. Não tente explicar o inexplicável. Não tente entender o que Deus não quer que entenda. Simplesmente haja. Tome uma decisão, tome uma atitude e tenha uma ação. E reaja como Jesus e não como você. Você já aprendeu a passar as coisas por esse crivo? E antes de fazer qualquer coisa, perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Que esse crivo é muito bom, gente. Jesus falaria desse jeito? Jesus agiria desse jeito? Jesus pensaria desse jeito? Se não, então não faça. Procure se parecer mais com Jesus. Somos espirituais e discernimos as coisas espiritualmente. Você é do tamanho do milagre que Deus quer realizar em sua vida e através de sua vida. Pare de olhar para a condição e viva o milagre. Amém? Deus abençoe vocês.